Nós vamos falar um pouquinho para vocês, e o tema é difícil porque precisava de muito tempo para falar sobre isso. Mas como a gente tem pouco tempo, vamos tentar falar um pouquinho de forma mais voltada para o caminho de oração, que é sobre o purgatório. Eu sempre tive devoção às almas do purgatório, mesmo antes de entrar na copiosa eleição. Por quê? Porque Deus me deu esse ministério de rezar pelas almas benditas do purgatório. Vou contar para vocês um pouquinho como aconteceu isso. Eu sempre fui muito de oração. Eu sempre gostei de rezar. E sempre entendi que uma pessoa que reza é feliz. Quando eu encontro pessoas desanimadas, eu já sei que falta oração. Porque quem reza não tem tempo ruim para nada. Veja, vocês hoje está frio, está gostoso, ficar em casa, vocês vieram aqui. Então, quando existe um esforço, uma busca no caminho de oração, ali também tem um sinal de santidade. Você nunca vai conhecer uma pessoa realmente se ela é santa ou não, se ela não tiver perseverança. A perseverança é o sinal de um grande homem que caminha com uma santidade. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que persevera na oração, aquele que não desiste no meio do caminho, tem muita gente que começa a fazer novena, novena milagrosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós estamos chegando agora no dia dela. Todo mundo tem um entusiasmo, começa. Às vezes no segundo dia não vê uma resposta, desiste. Então não entendeu nada do que é caminho de oração. Oração é uma necessidade de todo batizado. Toda pessoa que foi batizada, ela é convidada a orar. Seja no dia de sol, no dia de chuva, no dia de outono, de primavera, todo dia. Nossa vida tem que chegar a um ponto que ela tem que transformar ela em oração. Tudo que eu fizer tem que ser movido pelo amor, que é onde desemboca todo esse caminho de oração, no amor, onde nada mais é mais forte do que o amor. E por isso, quando eu entendo que Deus precisava da minha oração, não. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa nem que a gente faça nada. Ele é Deus. Mas o caminho que Deus nos deu de oração é um caminho de santidade para nós mesmos. Quem é o mais beneficiado com todo o caminho de oração é eu e você. E quando a gente começa a entender que a oração, ela salva, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva e quem não reza se perde. E às vezes, quando a gente começa a aumentar um pouquinho as orações, já começa a aumentar também um pouco as críticas. É a crítica do marido, é a crítica da irmã que está do meu lado,
domingo para mim era o dia mais lindo do mundo, da minha vida, continua sendo, porque é o dia do Senhor. E eu queria buscar de qualquer jeito o tesouro da minha vida, aquele que realmente me dá o céu todo dia. Quando a gente coloca Jesus, a gente coloca do céu, da eternidade. E às vezes a gente vê tantas pessoas que estão à frente, como ministro, como padres, como irmãs, que às vezes não têm tanta saudade de Jesus na Eucaristia. Eu já fui ficar em casa de religiosas na missão, que Jesus estava abandonado e as irmãs estavam lá vendo novela na Rede Globo. Gente, é doloroso dizer isso, mas eu digo para vocês que tem muita gente assim dentro da igreja, viciado na novela, mas não tem tempo para rezar o rosário, não tem tempo para ir para a missa, colocar o corpo e o sangue de Jesus. E por isso, purgatório. Ah, mas tá bom, minha irmã, ganhar um purgatóriozinho, a gente diz assim para mim, ganhar um purgatóriozinho já tá bom, porque o purgatório é o céu garantido. Vocês sabem o que é purgatório? Vocês já leram o livro dos santos? Leia um livro maravilhoso que se chama Os Sonhos de João Bosco. Depois que você lê esse livro, você nunca mais vai querer ir para o purgatório. Eu digo para você que nós precisamos ter conhecimento das coisas. E hoje, muitos de nós consagrados não falam mais sobre o tema de escatologia, que é céu, inferno e purgatório. Olha o teu irmão, diga: inferno existe e purgatório também, meu irmão. É uma verdade. Porque às vezes a gente vive neste mundo como se ele fosse eterno. A nossa pátria é aqui nesta terra e ninguém mais vai mudar isso. Então a gente gasta horas e horas para poder trabalhar, ou gasta horas e horas para poder também beneficiar do nosso prazer, mas a gente não gasta horas para construir a nossa casa no céu. Eu pergunto para você, se você morresse agora, você tinha confissão feia de cara para o céu? Como está a tua confissão? Você é aquele que confessa como a lei de Deus manda uma vez por ano? É pouco. Fica sem limpar a tua casa o mês inteiro. O que acontece? Teia de aranha, entra até cobrinha lá dentro, faz uma sujeira tremenda. É assim a nossa alma. Ah, mas eu não me confesso com o padre porque ele é pecador. Frei Gilson, pecador como eu.
em cima do muro já é do demônio. Ele não se preocupa com quem está em cima do muro. Hoje eu sou de Jesus, amanhã eu sou da novela. Eu espero que ninguém veja novela aqui, porque olha, se vê, espero que seja o último dia. Porque eu sei que quem vê a novela vai ficar um pouquinho do purgatório, para queimar um pouco, para libertar e purificar. Porque o tempo que você tinha para dar para Deus, você deu para o inimigo. Então, nossa irmã, você está sendo dura, não sou eu. Eu digo para você, é uma pena que a gente não tem tempo assim para dar uma formação. Mas eu quero dizer para você, antes de eu ler aqui o livro, que nessa vida de oração, um dia eu morava numa república para estudar, e um dia de madrugada eu acordei com uma luz muito forte diante dos meus olhos. Eu nunca acreditei nessas coisas. Quando eu abri os olhos, gente, eu vi uma mulher, lembro do rosto dela como se eu estivesse vendo ela assim, ó, face a face. E o rosto daquela mulher como se fosse o rosto de quem pedisse socorro. Eu cobri minha cabeça, gente, eu não tirava mais por nada. Estava um calor, mas eu quase morri de tanto calor. E eu falei para Jesus, Jesus, se o Senhor quer que eu reste pelas almas do purgatório, o Senhor vai me dar a graça de rezar, mas nunca mais quero ver ninguém. Eu falei para Jesus. E falei também para elas. Mas almas aparecem para a gente? Não. Não, gente. Eu quero que vocês entendam que Deus é que fala conosco. É Deus que dá um sonho, é Deus que dá de repente uma imagem para a gente poder interceder por aquela pessoa. E eu quero que vocês entendam outra coisa. Rezar pelas almas do purgatório é uma das pastorais mais belas que eu conheço. Porque quando a gente está rezando por elas, não fique apavorada, não pode acender vela para elas, não vão aparecer, não, nada disso. Naquele dia eu pude entender isso. Eu acordei, chamei a senhora que é da dona da casa e fui partilhar com ela. Falei assim, olha, me aconteceu uma coisa muito estranha nessa noite, mas eu já falei com o Espírito Santo que eu não quero mais saber. Se Deus quiser me dar um sonho, que Ele me dê um sonho. Se Deus quiser falar comigo através de um padre, que Ele fala, mas eu não quero mais essa experiência, foi muito ruim. E a imagem dessa mulher está aqui na minha cabeça. Ela disse assim, como que essa mulher? Eu falei assim, olha, essa mulher é assim, assim, assim. Ela disse assim, eu já sei que é essa mulher. Foi lá, pegou uma foto e trouxe, falou assim, essa é a minha cunhada que morou a vida inteira nessa casa, morreu nesta casa. Foi misericórdia. Esse dia eu vi que Deus tinha realmente me dado uma missão mesmo. E eu passei o dia inteiro rezando pela alma dessa mulher. Peguei o nome dela, mas nunca mais, graças a Deus, não tive nenhuma outra experiência assim. Só que essa mulher, Maria Sima, você já ouviu falar dela? Maria Sima é uma mulher que mora na Itália e ela recebeu um dom extraordinário de Deus. Aí eu quero que vocês entendam. Várias revelações de santos vão poder falar um pouco sobre as almas do purgatório e tem muitas revelações aprovadas pela Igreja Católica. Então, essa mulher, ela recebeu esse dom de olhar para você e saber se os seus entes queridos estão no céu, no inferno ou no purgatório. Então, ela escreve assim, quais são os pecados mais severamente expiados no purgatório? E ela diz, os pecados contra a caridade. Tem alguém que peca contra esse pecado aqui? Caridade. E eu quero que vocês entendam, uma caridade verdadeira. Caridade não é fazer benefícios. Quando a gente
amaldiçoa. Quer ver como você amaldiçoa? Quando você chama alguém de coitado, coitadinho, você está lançando uma maldição na vida da pessoa. Você já leu no dicionário o que significa coitado? Significa desgraçado. Você está proclamando que a pessoa não tem a graça de Deus. Outra coisa que as mães falam muito pro filho: danado. Danadinho, irmão. Danado significa endemoniado, endiabrado. Você está proclamando que teu filho é um demoninho. E por isso ele fica pior. Cada dia pior. E quantas palavras que às vezes a gente fala na brincadeira e a gente está proclamando a maldição. Tipo, ninguém gosta de mim. É uma maldição. É uma mentira. Você acha que ninguém gosta de você? Você seria tão ruim que ninguém gosta de você. Se ninguém nessa terra não gostasse de você, eu tenho certeza que Deus te ama de verdade. Então é uma mentira dizer que ninguém gosta de você. Ai, sou tão feia. Você acha que Deus ia perder tempo de fazer você 9 meses no ventre da tua mãe para fazer uma pessoazinha feia? Não. Você é a pessoa mais bela do mundo. Ai, irmã. Sim, barrigudo, careca, mas é lindo. Para Deus, você é a pessoa mais linda do mundo. Então, é você que precisa se libertar disso, de não gostar de você. E viu outra maldição? Ai, sou uma pessoa tão burra, não sirvo para nada. Quem disse? Deus te deu a inteligência. Deus te batizou e te deu todos os dons, e um deles é o dom da inteligência. E por isso, dizer estas palavras é uma mentira, é uma maldição. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando muitas palavras que nós usamos no nosso cotidiano e que são palavras de maldição. Eu não vou conseguir um emprego. Quer ver outra maldição? Meu dinheiro não serve para nada. Não dá mais para nada, irmão. Dinheiro é tão curto, serve para nada. Quem é que pega o dinheiro, reza em cima do salário e lança uma bênção? Quem é que vai no mercado, faz uma compra, pega a gaveta e joga naquela despensa e abençoa aqueles alimentos? Quanto mais vende,
A palavra de Deus diz que existe o caminho do mal e o caminho do bem, o caminho da conversão e o caminho da não conversão. Se você não quer perdoar, quem vai atrair doenças para você? É você mesmo. E por isso, pare de confirmar que você está doente. Tem gente que me fala, nossa, eu sou depressiva, eu estou com tanta depressão. Pare de proclamar. Você sabe que você tem depressão, já sabe. Mas não dê gás, combustível para essa depressão. Diga para a depressão, eu sou batizado no poder do Espírito Santo. Eu vou à missa como lugar da minha alegria. Eu vou como lugar do céu. Eu vou beber 2 litros de água benta e eu serei curado em nome de Jesus. Eu sou um filho de Deus, amado por Deus. E quando alguém te dizer para você, principalmente os solteiros, né? Não casa, não? Tem gente que não aguenta mais ouvir isso. Fulano nasceu para ser solteiro. Não. Todo mundo tem uma vocação para ser religiosa, ou padre, ou para casar. E tem muita gente que não casa por uma opção mesmo. Então diga, eu vou me casar esse ano. Nossa, com que dinheiro? Deus vai pagar. Nossa Senhora vai advogar a tua causa. Vai pedir para Jesus dar bastante dinheiro para você casar esse ano. Se você não casar esse ano, o ano que vem você continua dizendo, eu vou casar esse ano, em nome de Jesus. Vai chegar um ano sem casa. É verdade. Mas o que você não pode é ser gente desanimada, desacreditada. Portanto, diz ainda inveja. Tem alguém com inveja aqui? Não, né? Essa igreja só tem santos. Os invejosos também ficarão um tempo no purgatório. Precisamos vencer a inveja, o ciúme. É difícil, né? Quantas pessoas vão ter que experimentar um pouco do purgatório? Pelo orgulho, pela autossuficiência, pela falta de amor com o próximo. De que forma sofre no purgatório? Diz a revelação Mariecina. Sofre de 1000 diversas maneiras. Há tantas espécies de purgatório como há de almas. Para que teu irmão diga qual purgatório você quer ir. Ah, que bom, nenhum, muito bem. Nenhum. Cada alma, diz ela, sofre a nostalgia de Deus, e essa é a mais fascinante de todas as dores. Além disso, cada alma sofre no que e pelo que a
O meu avô foi assassinado aí quando a minha mãe tinha 7 anos de idade, por engano, bala perdida. Ele estava passando na rua e a pessoa deu um tiro nele pensando que era uma outra pessoa. E aí, quando eu comunguei Jesus, Jesus falou assim: comungue pela alma do teu avô. Ele nunca recebeu uma missa. E aí eu mandei fazer a missa para ele. E aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, aconteceu uma coisa tão forte na missa hoje, que não é coisa da minha cabeça. A minha mãe disse assim: realmente, nunca ninguém mandou celebrar uma missa do teu avô. E isso que você ouviu é verdade. A gente morava num sítio e ninguém nunca lembrou de mandar fazer uma missa para ele. E ele só precisava daquela missa para ele entrar no céu. E isso foi tão verdade que eu sonhei, ele apareceu um sonho para mim e ele disse assim: minha filha, muito obrigado, eu já estou no céu, mas eu quero que você reze pelo teu outro avô, pai do teu pai, e ele se encontra no purgatório por causa do pecado de fornicação. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu acordei com aquele sonho, eu escrevi aquele sonho, tenho o hábito de escrever os sonhos, escrevi aquele sonho e fiquei pensando: Jesus, não é possível que o meu avô está no purgatório por causa disso. Meu avô era casado com a minha avó, como que pode ser pecado de fornicação? Aí liguei para minha mãe, não aguentei. Falei: mãe, eu tive um sonho muito forte essa noite e eu vi o pai da senhora no meu sonho, feliz da vida, ele está no céu. E ele me disse que o vô está no purgatório, eu preciso mandar celebrar muitas missas por ele, por causa de um pecado de fornicação. A minha mãe: é verdade, filha? Você acredita que teu vô nunca quis casar com a tua avó? Ela sempre quis casar com a tua avó e nunca casou com a tua avó. E ele morreu por pecado de fornicação. Porque quem não casa na igreja, os dois eram solteiros, é pecado de fornicação. E aí o que eu fiz? Procurei um sacerdote e mandei fazer 30 dias de missa, que são as missas gregorianas, e mandei fazer para o meu avô. E eu tenho certeza no meu coração, porque esse padre que fez essas 30 missas disse que tinha dia que ele não dormia, de tão forte que foi fazer essas missas pelo meu avô. E eu tenho certeza que nessas 30 missas Deus levou meu avô para o céu. Não tenho dúvida que Nossa Senhora já recolheu e tirou ele do purgatório. Purgatório é um lugar da misericórdia, é um lugar da purificação. E muito melhor é ir para o purgatório do que para o inferno, porque o inferno não tem mais jeito. Foi para o inferno, eternamente para o inferno. Mas quem vai para o purgatório é céu garantido. Mas diz algumas almas que sofrem tanto no purgatório que vai ficar até a segunda vinda de Jesus lá. Você já parou para pensar nisso? E uma senhora, ela disse que teve um sonho com a irmã dela, que via ela no purgatório, e essa irmã dizia assim: por favor, misericórdia, fiquei no purgatório, porque eu emprestei um pacotinho de café da vizinha e não paguei. Olha que sério, gente. Quantas pessoas emprestam CD e não devolvem? Quantas pessoas que emprestam isso, aquilo e devolvem? E isso também dentro da vida religiosa. Cuidado, para não ficar com aquilo que não é teu. Pode, às vezes, cair o esquecimento teu, mas de Deus não. Tudo que fazemos nessa terra é chegado como um espelho no dia do nosso julgamento. E o inimigo, ele quer ganhar nossa alma, custe o que custar, mas Deus usa de misericórdia para salvar os seus filhos. Mas diz os santos que no purgatório cai almas como chuva, mas no inferno cai muito mais. Você já parou para pensar? Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Por isso, uma das orações que Deus me deu a graça de rezar, e eu quero que você aprenda a ter essa devoção: oração de Santa Brígida. Só 12 anos pra gente. Pai Nosso por dia durante 12 anos. Diz as promessas de Santa Brígida que quem rezar esta oração com fidelidade, quando morrer, não terão que passar
naquele dia, quando eu fui recolhendo vários livros antigos da igreja, uma oração muito forte que tem aqui é a Via Sacra. Eu aprendi com uma senhora de idade, ela me ensinou a fazer assim. Eu vou ensinar vocês. Então, são caminhos para a gente vencer na vida. Se você tem uma causa muito difícil, então você vai durante 7 dias, aliás, 9 dias numa novena, escolher um horário que você vai ser fiel nos 9 dias. Se você escolher às 19 horas, você vai ser 9 dias às 19 horas. Você vai acender uma vela, vai pôr uma cruz no altar e vai meditar a Via Sacra inteira durante 9 dias. Ela disse assim: irmã, toda vez que eu faço a oração, a senhora simples, não tem uma vez que no 6º, 7º dia no máximo eu tenho o sinal da minha casa. Oração de poder, Via Sacra. Depois a oração do rosário. Quantos de nós não rezamos o rosário? A oração do rosário nos dá a promessa de não ir para o purgatório. E aqui também tem a salve rainha das almas do purgatório. Tem também uma oração aqui que é fortíssima, que a gente reza pelas almas, que não tem o que a gente não pede, que a gente não alcança. Mas uma oração muito forte que está aqui é a trintena das almas. A gente reza 30 dias a trintena das almas pelas almas benditas do purgatório. O que acontece nessa trintena? Eu me lembro de uma mulher que chegou para mim e falou assim: este teu livro das almas é maravilhoso, mas você tem que divulgar a trintena das almas do purgatório. A minha família inteira estava desconvertida. E durante 30 dias eu fiz essa trintena, pedindo para Deus trazer isso para a igreja. Em 30 dias, Deus trouxe todos da minha família de volta para a igreja. Esta oração de rezar pelas almas tem muito poder. Por que tem poder rezar pelas almas? Primeiro, elas não podem rezar por elas mesmas, mas elas podem rezar por nós. E quando uma alma sai do purgatório pela tua oração, ela passa a eternidade inteira rezando em forma de gratidão por isso. Por isso, nós precisamos rezar muito pelas almas. O terço da misericórdia, a novena da misericórdia, diz que na sexta-feira da paixão a gente tira pelo menos uma alma do purgatório e leva. Então não podemos ter medo de acender uma vela pelas almas, rezar pelas almas. Olha, depois que eu comecei a rezar pelas almas de verdade, eu experimento tanta paz, tanta alegria, e eu sinto que em muitas situações da minha vida são elas que resolvem. Meu fundador, ele, Padre Milton, celebra 3 missas por dia pelas almas do purgatório. E ele, numa das missas que ele celebra às 3 da manhã pelas almas, ele não tem uma vez que ele não, se ele precisar hoje de 50 mil, ele fala assim para as almas: vocês são as minhas benfeitoras. Hoje eu vou celebrar 3 missas para vocês, mas vocês vão providenciar 50 mil para mim. E naquele dia aparece um benfeitor que não sabe da onde e traz 50 mil para ele. É incrível! São caminhos que realmente nos levam. Os padres, olha quanto que o padre pode tirar as almas do purgatório e entrar no céu. O Padre Milton diz que durante a missa ele vê a alma voando do purgatório para o céu. Deus deu esse dom a ele e nós adquirimos essa graça de sermos devotos das almas benditas do purgatório. Mas quando você fala que está rezando as almas, o que o povo começa a dizer para você? É Deus, não é? Mas só quem reza faz a experiência mais profunda do quanto é bom rezar pelas almas. E para encerrar mesmo, eu quero indicar vocês a ouvir, principalmente os padres. Carolina vai fazer depois, vai ficar responsável de dar pelo menos 3 padres que estão aqui o jogo de CD do Padre Afonso.
Que bom. Assim, um presente bom para vocês, né? 30 dias de retiro com as almas do purgatório. Gente, todos vocês deveriam ouvir esses CDs. São 30 palestras sobre as almas do purgatório. E depois que a gente escuta esses 30 dias de palestra das almas do purgatório, eu digo para você, olha, nunca mais você consegue fazer uma oração sem antes não rezar pelo menos uma Ave Maria.